meus amigos, vamos dar continuidade à nossa matéria de prática processual penal. Nesta nossa última unidade, depois de termos feito todas as considerações iniciais, conceituais, sobre a matéria, sobre o direito penal, as questões principiológicas, os principais ritos procedimentais, processos penais, eu trouxe para vocês nessa aula uma parte prática sobre a nossa matéria. Como toda matéria prática, é necessário que cada um se esforce e consiga dar uma lida na apostila e tentar refazer os modelos que foram colocados lá. E espero que esta aula possa ajudar vocês, enquanto curso técnico de serviços jurídicos, a acompanhar os processos e poder entender um pouco deles quando vocês tiverem acesso. Pois bem, podemos acompanhar nos nossos slides algumas considerações processuais. Eu trouxe inicialmente um modelo geral de petição simples. Claro que há sempre as variações de acordo com o tipo de ação penal que você vai utilizar, se é uma sentença, se é um inquérito policial, se é um procedimento administrativo ou se é um procedimento judicial, dependendo do rito que será utilizado, esse modelo irá variar. Mas, no geral, um modelo de petição simples, que vocês terão acesso, que vocês terão convivência no dia a dia de vocês, seria este que eu trouxe para vocês. Inicialmente, nós temos o endereçamento, que seria: excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito dá, porque a vara, quem vai saber é só o sistema depois de protocolado. Criminal, porque envolve matéria penal. Da comarca de, que é a cidade e o estado que está localizado, que irá tramitar o processo. Em tese, você dá um espaçamento de no mínimo 10 linhas, mas claro que isso na prática é um pouco fictício, é uma questão de estética, você dá o espaçamento. Geralmente, se é um processo inicial, você não precisa, mas se não for um processo inicial, você tem que inserir, depois do endereçamento, o número de processo. Por isso que aqui no modelo eu coloquei autos número. Você pode substituir por processo número, tanto faz. É o mesmo sentido. Você coloca o número de processo que já está tramitando com relação àquele caso. Se você está entrando com recurso, obviamente já tem um processo em andamento. Agora, se é um procedimento inicial, você não precisa inserir este número de processo. Pois bem, depois do endereçamento, desse espaçamento numa faixa de 10 linhas, você coloca fulano de tal é a pessoa que está requerendo aquele processo, que está requerendo aquela ação. Já qualificado se existir um processo em andamento. Se não existir um processo em andamento, você terá que acrescentar a qualificação dele, que seria o quê? Se ele é brasileiro, se ele é solteiro, se ele é casado, RG, CPF, o endereço, enfim, é a qualificação geral dele. Mas se for um processo já em tramitação, você coloca já qualificado nos autos da ação penal. Aí, no caso, você pode optar por estar pondo o nome da ação penal específica ou generalizando, colocando só ação penal. É melhor que você coloque a ação penal específica, porque direciona mais a sua petição. Pois bem, fulano de tal, já qualificado nos autos da ação penal, que ele move a justiça pública, porque direito penal é um direito público, como nós vimos inicialmente. Processo em epígrafe, que foi o já citado anteriormente. Se não houver, como eu disse, citação de processo, você não põe processo em epígrafe. Por ser o advogado infraassinado, que vai ser o advogado que irá assinar, geralmente não é o advogado, geralmente é o Ministério Público, a depender do tipo de ação, porque, como vimos na maioria das ações, o Ministério Público ele é o autor, ou se ele não é autor, ele participa de alguma forma como terceiro. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer. Aí você coloca o seu pedido. Com fundamento no artigo, coloca a fundamentação que envolve aquele seu pedido, aquela sua pretensão. Pelos motivos a seguir expostos. 2 pontos.
Primeiro tópico, o dos fatos. O dos fatos é a narrativa do caso concreto, do que aconteceu. Você vai contar o que foi aconteceu. Fulano de tal, furtou, dia tal, dia tal, dia tal, objeto tal. Se tiver documento, conforme documento em anexo, registro de BO em anexo, inquérito policial em anexo. Enfim, você vai contar minuciosamente o que foi que aconteceu naquele caso concreto. No segundo tópico, nós temos o do direito. Neste tópico, você irá fundamentar o seu pedido. Você irá utilizar de fundamentos legais, de hipóteses legais, de princípios, de jurisprudência, de doutrina, para fundamentar aquilo que você irá estar pedindo, aquela sua pretensão perante o juiz. E, por último, nós temos o pedido, que é você dizer exatamente aquilo que você está pleiteando. Após o pedido, você coloca diante do exposto, ante o exposto, tem várias maneiras de ser dito, requer que seja. Você meio que repete o seu pedido, não necessariamente precisa repetir, mas seria interessante que repita. Requer que seja por medida de justiça. Termos em que pede deferimento, você sempre tem que pedir deferimento, porque é a ratificação daquilo que você está pretendendo. Se você não pôr, você não tem como... Será uma petição nula, porque você não está ratificando aquilo que você está pretendendo. Local, data de onde irá tramitar o seu processo, a sua petição, e o nome e a assinatura do advogado com o número da OAB. Se não, o Ministério Público, que, como vocês podem acompanhar na apostila, dependendo de cada petição, procedimento, rito e ação, existem os vários modelos. O inquérito policial, por exemplo, é presidido pelo delegado. Então, quem assina o inquérito policial é o delegado. Se for uma ação que envolve o Ministério Público como autor, quem vai assinar vai ser o Ministério Público, porque ele é um órgão superior. Um particular não pode assinar uma petição porque ele precisa estar sendo representado judicialmente. O Ministério Público não, ele já é um órgão judicial superior, por isso que ele pode assinar e não necessita de um representante, que no caso seria o promotor. Pois bem, feita esta análise sobre um modelo geral de petição simples, eu trouxe para vocês aqui 5 casos práticos para treinamento de identificação. Vamos lá, acompanhando o nosso slide. Raimundo, já de posse de veículo automotor furtado de concessionária, percebe que não tem onde guardá-lo antes de vendê-lo para a pessoa que o encomendara. Assim, resolve ligar para um grande amigo seu, Henrique, e após contar toda a sua empreitada, pede-lhe que ceda a garagem de sua casa para que possa guardar o veículo, ao menos por aquela noite. Como Henrique aceita ajudá-lo, Raimundo estaciona o carro na casa do amigo. Ao raiar do dia, Raimundo parte com o veículo que seria levado para o comprador. Isso aqui, em tese, seria que tipo de crime? Primeiro, quem são os réus de uma suposta ação contra este caso? Raimundo e Henrique. Quais são os crimes que foram praticados por ele? Raimundo, o crime de furto, porque, como já se disse no próprio caso, de posse de veículo automotor furtado de concessionária. E Henrique responderia pelo crime de favorecimento real, porque ele sabia do acontecido, que era um furto, que aquele automóvel, aquele objeto advinha de um furto, e mesmo assim compactuou em guardá-lo. Enfim. Próximo caso. Wilson, extremamente embriagado, discute com seu amigo Júnior na calçada de um bar já vazio pelo avançado da hora. A discussão torna-se acalorada e, com a intenção de matar, Wilson desfere 15 facadas em Júnior, todas na altura do abdômen. Todavia, ao ver o amigo gritando de dor, esvaindo sem sangue, Wilson, desesperado, pega um táxi para levar Júnior ao hospital. Lá chegando, o socorro é eficiente e Júnior consegue recuperar-se de graves lesões sofridas. Quem é o réu nesse caso? É o Júnior. E quem é o autor? O Wilson. No caso, o Wilson ele praticou um crime de lesão corporal. Por quê? Você deve estar se perguntando se não seria homicídio culposo, a tentativa de homicídio. Não, por quê? Porque, de acordo com os institutos de direito penal, houve um arrependimento, então a pena é atenuada e vai para lesão corporal. Outro caso prático. Laura, empresária do ramo de festas e eventos, foi denunciada diretamente no Tribunal de Justiça do Estado X
pela prática do delito descrito no artigo 333 do Código Penal, corrupção ativa. Na mesma inicial acusatória, o Procurador-Geral de Justiça imputou a Lucas, promotor de justiça estadual, a prática da conduta descrita no artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva. A defesa de Laura, então, impetrou o habeas corpus, ao argumento de que estariam sendo violados os princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Arguiu ainda que estaria ocorrendo supressão de instância, o que não poderia permitir. Laura, nesse caso, ela tem o direito do duplo grau de jurisdição. O que é esse duplo grau de jurisdição? É exatamente poder entrar com um recurso para rever daquela decisão. Você vê que ela impetrou com o habeas corpus. O habeas corpus ele não é exatamente um recurso, é uma medida para garantir a liberdade de ir e vir do acusado. Laura impetrou com habeas corpus porque ela é réu, habeas corpus é de legitimidade plena e qualquer um pode impetrar. Foi negado, o que cabe? Um recurso. Por quê? Porque ela tem direito ao duplo grau de jurisdição. Outro caso prático. João estava dirigindo seu automóvel a uma velocidade de 100 km por hora em uma rodovia em que o limite máximo de velocidade é de 80 km por hora. Nesse momento, foi surpreendido por uma bicicleta que atravessou a rodovia de maneira inesperada, vindo a atropelar Juan, condutor dessa bicicleta, que faleceu no local em virtude do acidente. Diante disso, João foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 302 da Lei 9.503/97. As perícias realizadas no cadáver da vítima, no automóvel de João, bem como no local do fato, indicaram que João estava acima da velocidade permitida, mas que ainda que a velocidade do veículo acusado fosse de 80 km por hora, não seria possível evitar o acidente e João teria falecido. Diante da prova pericial constatando a violação do dever objetivo do cuidado pela velocidade acima da permitida, João foi condenado à pena de detenção no patamar mínimo previsto no dispositivo legal. Nesse caso, qual é o recurso cabível? O recurso basilar do direito processual penal, que é a apelação. Quem é o autor? João. Quem é o réu? O Juan. Outro modelo. Carlos foi condenado pela prática de um crime de receptação qualificada a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, sendo fixado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado da decisão, houve início do cumprimento da sanção penal imposta. Cumprindo mais de 1/6 da pena imposta e preenchidos os demais requisitos, o advogado de Carlos requer, junto ao juízo de execuções penais, a progressão para o regime aberto. O magistrado competente profere decisão, veja bem, ele profere uma decisão, juiz, concedendo a progressão e fixa como condição especial o cumprimento de prestação de serviços à comunidade, na forma do artigo 115 da Lei nº 7.210, de 84. Nesse caso, o que o Carlos poderia estar pleiteando? O habeas corpus, sendo como autor ele, porque é o réu da ação, e o réu da ação ele pode estar impetrando com habeas corpus por causa da sua legitimidade plena. Pois bem, meus amigos, aqui foram um dos casos práticos. Eu espero que vocês possam ter compreendido um pouco desta nossa matéria. A nossa apostila ela está rica em modelos para que vocês possam estar treinando. E espero que nossas aulas tenham ajudado para o conhecimento de vocês. Eu agradeço e até breve.